E aí, pessoal, sejam bem-vindos à quinta e última aula do segundo módulo de nosso curso Noções Básicas de IA. Como vocês já devem saber, nesse ponto do curso, esse segundo módulo é sobre lógica de programação. Ó. Introduçãozinha muito leve, né? A leitura recomendada para hoje é o capítulo 4, né, do livro do Forbelloni e Ebbes Pecher. Eu estava lendo Sprecher como se fosse de falante, né? Sei lá, Sprache é língua, Sprecher Sprache é falar, então Sprecher eu achei que era falante, algo desse tipo, mas é Specher, sem um R. Tá, de qualquer forma, o livro do Forbelloni e Ebbe Specher, o objetivo de hoje é apresentar os conceitos de vetores e matrizes, né, que são conceitos interessantes e importantes na programação, e mostrar como manipular essas estruturas. Também a gente vai falar da aplicabilidade dessas estruturas em algoritmos. O livro, né, no capítulo 4, também trata de registros, né, que são estruturas heterogêneas. Mas eu vou deixar essa parte como leitura complementar para vocês, né? Porque aí já está quase encaminhando para uma linguagem orientada a objeto. Eu acho que, né, pode ficar aí para uma jornada futura de vocês, né? Em vez de falar de registro, então, como eu prometi, eu vou implementar alguns dos algoritmos que a gente estudou. O algoritmo da tabuada, do triângulo, das notas, né? Usando Python, tá? E depois executar eles lá no Python para ver o resultado, né? Durante a implementação, vou comentar algumas especificidades do Python, né? Coisas que até me surpreenderam, né? Porque, como eu falei para vocês, minha, vamos dizer assim, linguagem nativa não é o Python. Eu aprendi a programar com C++, com Java, né? Um pouquinho de C também, um pouquinho de Prolog, que é uma linguagem bem estranha, né? E eu fui mexer no Python para esse curso. Né? Tem algumas coisas que eu achei bastante interessante, achei uma linguagem bem econômica, fácil em alguns sentidos, né? E algumas estranhezas. E essas estranhezas eu vou comentar aqui quando eu estiver escrevendo esses programas, né? Baseados nos nossos algoritmos. Né? Releve um pouco, porque estou um pouco enferrujado, principalmente de Python, que é algo que tinha pouco programado antes, tá? Escrevi algumas coisinhas de Python alguns meses atrás. Mas a ideia aqui é uma demonstração prática para mostrar que programar não é um bicho de sete cabeças, né? Ei, se até eu tô conseguindo fazer, acho que você também consegue, tá? Então, beleza, vamos começar a falar dos dados. Né? Talvez você tenha notado que a quantidade de tipos primitivos de dados não é suficiente para representar toda e qualquer informação. Né? A gente só tem inteiro, real, caractere, binário. Né? Pouca coisa. Né? Então, em muitas situações, esses tipos de dados acabam sendo limitados, o que compromete a capacidade de representação de dados mais complexos. Esse problema poderia ser resolvido de duas formas. A existência de mais tipos de dados, ou dois, a possibilidade de criar novos tipos personalizados sempre que surgirem necessidades específicas. Né? Esse último ponto tem mais a ver com a noção de registro, tá? Ou estrutura de dados, que corresponde, por exemplo, pelo menos pelo que eu entendi, tá? Corresponde às structs de C e C++, às classes de Java, né? E estruturas equivalentes em outras linguagens. O ponto é o seguinte, anteriormente, fazer uma metáfora de... eu falei que um tipo primitivo era uma gaveta, né? Então, uma variável era uma gaveta, que podia armazenar apenas um dado. Agora, com esses novos conceitos, né, de estrutura de dados, é como se a gaveta pudesse comportar um conjunto de dados, né? Seria sabe aquelas gavetinhas que a gente tem de relógio, que tem, tipo, os lugares de colocar relógio, né? Sabe, uma caixa que dentro ela tem compartimentos. É mais ou menos essa a ideia dessas estruturas. A gente vai fazer caixas complexas, que em vez de carregar uma coisa,
vai carregar várias coisas, né? Sendo cada coisa de seu tipo, né? Basicamente isso. Então, por serem novos tipos de dados, as estruturas são desconhecidas dos programas. Na verdade, os programas já vêm com várias dessas coisas pré-prontas, tá? As linguagens, né? Vetores, matrizes, etc. Já são classes nativas da linguagem, mas poderia não ser, né? Então, o livro aqui ele trata como se não fosse. A gente vai definir essas classes, né? A classe vetor, a classe matrizes e essas outras classes heterogêneas, né? Que são as estruturas que eu vou deixar para vocês estudarem sozinhos, tá? Então, a gente tem aqui essa ideia de variável composta, né? Então, assim como na teoria dos conjuntos, uma variável pode ser interpretada como um elemento, mas na teoria dos conjuntos, a variável também pode ser interpretada como um conjunto, tá? E um conjunto pode ser um elemento. Mas a ideia aqui é que, numa estrutura de dados, um dado ele é como se fosse um elemento do conjunto, tá? Então, a estrutura de dados é composta por variáveis do mesmo... Quando essa estrutura é composta de variáveis do mesmo tipo primitivo, então a gente tem um conjunto homogêneo de dados. Quando é de tipos diferentes, é um conjunto heterogêneo. Tá? As variáveis os tipos de estruturas que a gente vai estudar, ou variáveis compostas, nessa aula são homogêneas, né? São vetores e matrizes, eles são homogêneos no sentido de que um vetor são vários dados do mesmo tipo. A matriz também são vários dados do mesmo tipo. Nessas estruturas que eu estou falando, você poderia ter objetos complexos com variáveis de tipos diferentes. Mas isso a gente não vai estudar. Então a gente pensa aqui, o livro tem uma metáfora, eu não acho nem tão boa. Você pensar uma variável composta homogênea como uma alcateia, em que as variáveis são os lobos, né? Enfim, a variável composta são várias variáveis simples juntas, né? Essa é uma gaveta com vários subcompartimentos. Né? Então, vamos falar então das variáveis compostas unidimensionais e das variáveis compostas multidimensionais. Na verdade, bidimensionais só. A mesma ideia vale para tudo, tá? Então, você vai falar das variáveis compostas homogêneas, não das heterogêneas, tá? Então, variáveis compostas unidimensionais. Para entender esse tipo de estrutura, imagine um prédio, um edifício, com um número finito de andares. Então, o prédio é tipo a estrutura, né? O vetor. E os andares são suas partições internas. Então, para a gente chegar no lugar que a gente quer, então perceba que o prédio, a segmentação aqui ocorre numa direção só, vertical. Você não tem andares para cá e andares para cá. Por isso que é unidimensional, né? Ou seja, tem uma dimensão só. A gente vai chamar essas estruturas homogêneas unidimensionais de vetores, tá? Então, para utilizar o vetor, a gente precisa saber com clareza de que tipo ele é. É um vetor de quê? É um vetor de inteiros? É um vetor de reais? É um vetor de caracteres? Né? E aí depois a gente deve declarar uma variável. Agora uma variável não para os tipos que estão dentro do vetor, mas uma variável para o vetor, um identificador para o vetor. E aí depois, quando a gente tiver o identificador, a gente tem um jeito de dizer qual é o tipo ou qual é a posição do vetor, né? Na nossa metáfora, qual é o andar. Até como se o vetor fosse um prédio, cada andar guarda um valor daquele tipo, real ou inteiro, e a gente pode falar assim, ó, quero o prédio tal, que é o vetor, aí eu tenho que dizer qual é o andar, sexto andar. Aí o programa vai me dizer o que está guardado ali. Tá? Basicamente essa é a ideia. Então, para declarar esse vetor, né? Então, o livro tem esses diagramas aqui que eu não sei se ajudam mais ou atrapalham mais, né? Acho eles meio confusos. Mas vamos ver aqui o que ele está querendo dizer. Deixa eu abrir aqui esse bloco de notas. Então, ele está dizendo o seguinte. A gente, para declarar um vetor, é como primeiro que tem que declarar um tipo de vetor. Então, ele está fazendo aqui como se a linguagem não tivesse nenhuma ideia do que é um vetor. Na verdade, geralmente a gente
em linguagem de programação, essa declaração aqui é muito mais simples. Mas vamos lá. Então, a gente vai definir primeiro um tipo de vetor. Vamos dizer que seja o vetor classe. Tipo classe, né? Aí a gente vai falar, os vetores desse tipo classe são vetores, né? Igual vetor. Aí aqui eu vou dizer, o que eles chamam ali de LI é o limite inicial do vetor. Qual o primeiro andar do vetor? Geralmente é 1 ou 0, tá? Em Python, os vetores geralmente começam com 0. Muitas linguagens começam com 0, mas vamos começar com 1. Então ele começa no 1, em 2 pontos, né? Estranho. E limite final vai até 40. É o vetor que ele declara. E aí a gente tem que falar que esse é um vetor de reais. 2 pontos. Né? Então aqui eu declarei um tipo de vetor. É o vetor classe. Esse vetor ele sempre vai ser um vetor de reais com 40 posições, começando do 1 até o 40. Aí depois, agora eu tenho um tipo novo, né? Então antigamente eu fazia assim, reais, 2 pontos, e declarava uma variável, né? Uma variável do tipo real. Agora eu posso, já que eu inventei esse tipo, expliquei pro computador, vamos dizer que tipo é esse, eu posso declarar um vetor dessa classe. Classe, 2 pontos, vClasse. Então, vClasse é um vetor do tipo classe. Ou seja, é um vetor de reais com 40 posições. Tá? Geralmente, na linguagem de programação, a gente já tem esse tipo aqui, tá? A gente já vai declarar o vetor diretamente. Vai dizer aqui direto a gente já vai dizer qual é o tamanho desse vetor. E também, em vez de falar o limite inferior e o limite superior, aqui está até mais customizável, porque eu posso fazer um vetor que comece do 5, por exemplo. Claro, né, o limite superior tem que ser menor que o limite inferior. Geralmente aqui a gente só fala o vetor e o tamanho. E vai começar do 0 ou do 1, dependendo da linguagem, vai até aquele tamanho. Claro que aqui no caso, o tamanho do vetor é limite final menos limite inicial mais 1. Tá? Mais 1 porque começa do 1. Se começasse do 0, eu não precisava ter esse mais 1. Beleza? Então, basicamente isso. Não sei o quanto isso aqui ajuda, né? Então, aí ele dá esse exemplo aqui, né, que eu coloquei. Um vetor de 40 posições poderia ter a seguinte definição e declaração. Aqui ele definiu o tipo de vetor, um tipo novo, e aqui ele declarou um vetor desse tipo. Eu poderia declarar vários vetores desse mesmo tipo que ele acabou de definir. Né? E aqui ele tem, isso aqui eu achei interessante, ele tem uma representação visual de como seria esse vetor vClasse. Você vê, ele é simplesmente como fosse vários compartimentos. Então na posição 1 tem o número 8,5, né? Lembra que ele é de reais. Na posição 2, 7,5. Na posição 3, 9,6. Na posição 4, 6,4. Na posição aqui, né? Reticências. Na posição 39, 7,3. Na posição 40, 8,4. Então a ideia aqui, né? Vamos pensar aqui naquela metáfora do prédio, né? O prédio aqui está deitado, mas vamos ver que fosse em pé. Então, para a gente manipular o vetor, é como tem que pensar o elevador do prédio. Né? A gente sabe que o elevador do prédio é capaz de acessar qualquer um dos andares. No entanto, não adianta sabermos apenas qual andar desejamos ir se a gente não souber o número do edifício. Então, a gente tem que dizer qual o vetor, né? Qual edifício que a gente quer ir e qual andar a gente quer ir. Então, eu quero ir no edifício, sei lá, Jurema, andar 6. Isso. Aí, vamos dizer, eu quero ir no edifício vClasse, andar 4. Ou seja, aí eu vou receber o número 6,4, porque é esse número que está no vClasse, posição 4. É basicamente isso, né? Então, como os vetores são compostos de diversos dados, pode existir vários vetores diferentes em um algoritmo. Então, a gente tem que dizer qual vetor a gente quer o dado e qual posição ou índice daquele vetor o dado que a gente quer se encontra. Tá? Então, vamos ver aqui, tinha outra. E geralmente a gente usa esses square brackets, né? Colchetes, para
para dizer o índice. Então, quando eu escrevo isso aqui, V classe 6, eu estou dizendo que eu tô falando dessa sexta posição do V classe. E aí, da mesmo modo aqui, eu posso pegar o dado ou declarar um dado, né? Então, isso daqui se comporta como se fosse uma variável normal. A diferença é que esses vários valores eles estão agrupados nesse vetor, tá? Então, o nome do vetor é definido pelo identificador, que aqui é vClasse, e aí você diz a posição, que é indicado por colchetes, que ela pode ser identificada aqui por uma constante, ou quem sabe aqui você tem até uma variável, né? Eu posso, por exemplo, fazer um loop e botar o contador aí dentro, né? Então, para cada iteração do loop, eu vou acessar a próxima posição do vetor, né? Eu vou tentar fazer um programa que faça algo desse tipo para você ver. Isso aí é o mais comum, tá? Então, eu consigo acessar várias posições do vetor meio que automaticamente, porque eu estou usando o contador do loop, eu estou usando um loop de para. Tá? Então, isso aqui pode ser uma constante, como está aqui, ou pode ser até uma variável. Claro, uma variável de inteiro, né? E você tem que tomar cuidado, né? Porque se eu botar aqui R$1, o vetor não tem a posição é para inteiro. Se eu botar um booleano, um caractere, também não tem a posição. Eu tenho que tomar cuidado também para meu contador ele ter apenas valores que estão dentro do range, vamos dizer assim, do vetor, né? Senão vai resultar um erro o programa, né? Então, após isolar um único elemento do vetor, a gente pode manipular ele livremente, né? Da mesma forma que a gente manipularia uma variável. A gente pode, por exemplo, atribuir aqui. Aqui eu atribuí o valor 28 à posição 5 do vetor. Mas supostamente esse vetor aí é de inteiros, né? Ou talvez de reais, se a gente não precisar botar 28,0 para indicar real. Então, supostamente esse é um vetor de inteiros. Eu estou dizendo, olha só, na posição 5 desse vetor, eu quero que ela seja o número 28. Aqui eu estou pedindo para... o programa está pedindo para o usuário digitar um valor que ele vai guardar na posição 5 do vetor V. E aqui eu estou mandando o programa escrever na tela a posição 5 do vetor V. Tá? Funciona igual a uma variável. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nosso algoritmo que calcula a média geral de uma classe e fazer com que ele no final, né, depois que ele calcular a média geral da classe, ele diga, né, a quantidade de notas, a quantidade de alunos que foram acima da média ou abaixo da média. Vamos fazer acima da média, tá? Qual é o problema aqui? Deixa eu abrir aqui o nosso programa. Eu até fiz algumas melhorias, tá? No nosso programa aqui de notas, tá? Aqui, essa parte aqui, ó. Tá, aqui, ó. Eu tinha colocado antes aqui uma condição bem complexa, né? Com tinha que ser menor que NA e nada disso aqui, e tudo isso aqui teria que ser falso. Eu pensei que era mais simples, depois que a pessoa digitar a nota, eu verificar se ela digitou N1. E aí, o que eu fiz aqui? Alterei o NA, né, o número de alunos, para o contador, né? E aí, como daqui ele não vai rodar o sinão. Ele não vai rodar o sinão. Então, daqui ele já vai para o final, ele vai voltar para cá e aqui ele já vai encerrar, né? Então, eu achei que foi a maneira mais econômica de programar, tá? E outra coisa que eu mudei também era aqui, ó. Porque se a pessoa encerrar, na aula passada eu tinha colocado aqui a CM dividido por NA, né? Ou seja, o acumulador, a média da turma é o acumulador dividido pelo número de alunos.
Mas uma vez que a gente implementou essa coisa do -1, a pessoa ela pode encerrar antes de chegar no número máximo de alunos, né? De modo que, se ela acontecer isso, a média vai estar errada, porque ela vai dividir por 150, que é o atual número de alunos, né? E não o número de alunos que ela de fato colocou. Então aqui, na verdade, eu tenho que dividir por com, tá? E então aqui, né, na verdade, assim, esse número de alunos aqui até ficou obsoleto, né? Na verdade, a gente está com as duas coisas, né? Com o número máximo e com a -1. A gente poderia deixar só com -1, né? E aqui usar o NA simplesmente como um booleano, né? Enquanto houver alunos, e é aqui, em vez de falar que NA é igual a com, simplesmente botar NA igual a falso, né? E aí, quando ele voltasse aqui, a condição ia estar falsa, e ele ia parar. Mas ele ia continuar para sempre enquanto tiver alunos, né? Mas aí seria outro algoritmo, né? Nosso algoritmo, a princípio, ele tinha 150 alunos mesmo, a gente foi fazendo. Então tá certo, tá? Então, a gente vai pegar... Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai pegar esse algoritmo aqui e tentar fazer com que no final ele diga, além de ele dizer a média da turma, ele diga quantos alunos estão acima da média. Qual é o problema disso, gente? O problema disso aqui, olha só onde é que ele descobre a média da turma. No finalzinho do algoritmo, né? Aqui que ele vai descobrir a média da turma. Porém, cada nota dos alunos, né? Então aqui, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Cada loop aqui do nosso while, essas variáveis aqui, elas vão sendo sobrescrevidas, né? Então, para o primeiro aluno, a pessoa vai digitar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Quando ele terminar o loop aqui, ele vai acumular a média daquele aluno. Só que quando voltar aqui, a pessoa vai digitar as notas do segundo aluno, vai gravar em cima das notas do primeiro. Então, no final aqui, quando a gente souber a média dos alunos, a gente não sabe mais as notas individuais. Aí você pode pensar, pô, então uma solução aí, vamos fazer então variáveis, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 do aluno 1, nota 1, nota 2, sabe? Mas aí, imagina eu fazer 150, ou então pelo menos a variável da média, né, já daquele aluno, né? MA também, cada iteração do loop, a média do aluno, ela é sobrescrevida, né? Eu vou sobrescrever o valor anterior com um valor novo. Aí você pode pensar, não, então vamos fazer várias variáveis. MA1, MA2, MA3 até MA150. Mas muitas variáveis, né? E além do mais, toda vez que diminuir ou aumentar o número de alunos, a gente vai ter que criar variáveis novas ou deletar variáveis, né? É ruim. Ou então, principalmente, se a gente fizesse o algoritmo sem ter o número máximo de alunos, né? Dependendo apenas da pessoa colocar -1, a gente não sabe nem quantos alunos tem. Então, quantas variáveis a gente vai criar, né? Então, parece ruim. Então, uma solução é a gente fazer um vetor. A gente faz um vetor, no caso aqui desse algoritmo, com 150 posições. E aí, cada iteração, depois que calcular a MA, a gente vai mandar gravar no vetor aquela média na posição que é a posição com, né, que é o contador. É o primeiro aluno, é o segundo, é o terceiro, é o quarto. E a gente vai ter um vetor com 150 alunos. Né? A gente sabe qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto. E aí depois, no final aqui, depois que ele calcular a média da turma, aí a gente pode fazer de novo outro loop em cima do vetor e para ele botar um novo contador para ele contar, né, pegar ele olhando posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, até a posição final do vetor e olhando quantos estão acima da média, comparando com esse valor aqui. E é o que for maior que a média, ele soma no contador e no final a gente consegue dizer basicamente quantos alunos estão acima da média.
tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de todas essas variáveis aqui, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que vão ser sobrescrevidas. Média do aluno, que também vai ser sobrescrevido. Acumulador e média da turma, né? Isso aqui são todos reais. Dia inteiro, a gente vai precisar do contador, da número de alunos. E aqui a gente vai, do jeito que eu estou pensando aqui, a gente poderia usar o com de novo, tá? Está no final do algoritmo, a gente zerava o com e utilizava ele de novo. Mais, né, para o contador de número de alunos que estão acima, mas vamos utilizar aqui o acima, tá? Para ficar mais fácil de entender. Acima é o contador, é outro contador, ele é igual ao com, na verdade ele faz a mesma coisa que o com, só que ele não vai aumentar um a cada loop, ele vai aumentar um só quando estiver acima, tá? Mas como isso aqui está no final do algoritmo, né, o com ele só usa aqui nesse enquanto aqui, ó. Esse com ele só usa aqui, né? No enquanto. Tá usando aqui também, né? Porque eu pensei assim, se a pessoa colocar menos um logo na primeira iteração, não teve nota nenhuma, então a gente não tem média, né? Aí eu coloquei aqui para dizer que nenhum aluno foi processado. Então o com tá aqui também. Mas ainda assim eu poderia aqui, depois de calcular a média da turma, zerar o com e fazer um for loop. Né? Mas para não ficar muito estranho, peguei uma variável nova aqui que é o acima. E um i. E vai ser uma variável para índice, tá? Porque eu vou usar... Vocês vão ver. Aí aqui eu tenho que fazer o vetor, né? Tipo, fazer do jeito lá que o livro usa, né? Vetor. O nosso vetor vai ter 150, né? Então é 1 a 150. E ele é de reais. Porque as notas são reais, né? Aí agora a gente vai declarar o vetor vClasse, né? Que é o vetor lá que ele usou no livro. vClasse. Beleza, então agora a gente vai iniciar. Vamos iniciar o com para 1, na verdade, né? Não é 0, acumulador para 0, o número de alunos para 50. E o número de alunos que estão acima da média, por enquanto, ele é 0. Tenho que iniciar isso aqui porque, do mesmo jeito que eu vou usar o com e o ACM direto numa conta, ele tem que ter um número dentro, né? Senão vai dar erro. Aí beleza. Então, enquanto com for menor que... Então aqui no caso, se aqui for 1, né? Aí aqui tem que ser menor ou igual ao número de alunos, né? Porque no primeira passada aqui, ele já vai ser 1. Aí aqui depois ele vai para 2 e tal. Aí com o último aluno... Aí se fosse 0 seria menor, tá? Não faz muita diferença não. Aí a gente vai escrever, digite as 4 notas do aluno. A gente poderia até fazer assim, ó, digite as 4 notas do aluno com, do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4. Dá um espaço aqui, né? E aqui um espaço também. Então digite as 4 notas do aluno com, aluno X, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou menos 1 para encerrar. E aí o programa ele vai ler essas 4 notas e colocar nessas 4 variáveis, beleza? Aí aqui, essa parte aqui é para verificar se a pessoa escreveu menos 1. E se escreveu menos 1, a gente quer sair do laço, a gente quer parar, né? Parar de fazer isso enquanto. Então, se a nota 1 for menos 1, a nota 2 for menos 1, a nota 3 for menos 1, ou a nota 4 for menos 1, então, NA igual a com menos 1. Por quê? Eu fui mudar o com para 1, né? Aí agora tem que fazer essas mudanças tudo. Porque quando eu sair do enquanto, então, isso aqui garante, né, que quando eu sair
Se esse se aqui for verdadeiro, se a pessoa clicou -1, eu vou alterar NA para NA ficar menor que com, né? Ou seja, para esse aqui ser falso, né? Com não ser menor ou igual a NA. Com é maior que NA. Então, vou colocar NA para ser menor que com. Aí, isso aqui, ele vai pular daqui para o final do se, vai para o final do enquanto. Aí, quando ele subir aqui, essa condição vai ser falsa. Tá? Se eu colocasse igual aqui, como eu coloquei menor igual aqui, essa condição continuaria verdadeira. Aí, por isso que eu tenho que mudar esse -1 aqui. Tudo porque eu coloquei o com igual a 1. E eu coloquei o com igual a 1 para no primeiro aluno, ele dizer aqui, digita a nota do primeiro aluno. Eu poderia ter colocado com igual a 0 e aqui escrever com mais 1, né? Escolhas, tá? As duas escolhas são tão boas quanto. Aí, beleza. NA igual a com -1. Se não, né? Então, se a pessoa não escreveu -1, vamos calcular a média do aluno normalmente e dizer... Vamos calcular a média do aluno, só que agora a gente quer fazer outra coisa, né? A gente quer guardar essa nota. Então, a gente vai pegar o nosso vetor vClass, né? Lembra que o vetor começa no 1, não começa no 0, então é com, né? Não é com -1. Se eu tivesse colocado com 0, aqui eu tinha que colocar com mais 1, né? Porque em muitas linguagens os vetores começam do 0, tá? Aí eu teria que colocar com 0 lá mesmo. Mas aqui começa do 1, certo? Então aqui eu estou guardando esse valor, né? A média do aluno com, né? Do aluno 1 ou 2 ou 3, na posição relacionada do vetor, tá? E aí, beleza, eu continuo escrevendo normalmente a média anual. Aqui eu poderia colocar a média anual do aluno, né? Eu poderia fazer isso, tá? Mas não vou fazer não, vou deixar aqui. A média anual é MA. Poderia fazer que nem aqui, tá vendo? Do aluno, fechar aspas, vírgula, com, do aluno, poderia dizer o número do aluno na média, mas não precisa. Aí, se a nota for maior que 7, né, escreva aluno aprovado, parabéns. Se não, escreva aluno reprovado, estude mais, fica tudo igual, né? Aí, aqui, a gente vai incrementar o com por 1, tá certo? A gente vai acumular aquela nota, aquela média no nosso acumulador, né? Beleza. E terminou enquanto. Então, terminou o nosso loop, né? Aí vamos dizer que a gente fez aqui os 150 alunos. Aí depois que a gente fez isso aí para tudo, aí se com é maior do que 1, né? Por quê? Porque eu mudei de 0 para 1, tá? Então, se a pessoa digitou alguma nota, isso aqui foi até o final. Se a pessoa digitou alguma nota sem ser -1, né? Alguma conjunto de 4 notas sem ter -1, esse algoritmo veio para essa parte aqui e ele somou mais 1 no final. Então, o com vai ser maior que 1. Vai ser 2 ou 3 ou 4. Se o com for maior que 1, ou seja, a pessoa digitou alguma nota, dê a média da turma, que é acumulador sobre com -1. Não sei, gente. Estou pensando... É com -1. Por quê? Porque aqui, o último aluno, vamos dizer, o 150, vamos dizer que eu botasse todas as notas, tá? O 150, chegar aqui no final, ele ia subir para 151, né? E aí ia dar esse aqui, que o com é maior que o número de alunos. Então tem que ser com -1, porque sempre vai estar 1 a mais. Se eu tivesse colocado com 0, aqui poderia ser com só. Aí eu vou escrever média da turma é essa daqui. E se não, eu vou escrever nenhum aluno processado. Mas aqui, além desse caso aqui de ter mais de um aluno, aí é que a gente vai precisar fazer a parte nova, né? Que é contar quantas pessoas estão acima da média. Porque nessa parte aqui, se não, a gente não precisa contar, porque não tem pessoa nenhuma. Aí, então, a gente vai botar aqui, ó. Contar quantas médias estão acima da média da turma. A gente vai usar um para, né?
Vamos lá. Para I. Lembra a variável que a gente declarou lá. Tá, em muitas linguagens, eu acho que quando você faz um para, ele já declara a variável, né? Mas aqui não tem. Para I de 1 até NA, passo de 1, faça. Né? Então, a gente vai pegar o I, assinalar o valor 1, depois o 2, né? Porque de 1 em 1, passo 1. 2, 3, até chegar a NA, que é 150, faça o seguinte. Se V-classe, a posição I do V-classe, for maior que a média da turma, então você vai pegar o acima e vai incrementar 1. Ou seja, tem mais um aluno que está acima da média. Pronto. Fim-se. Na verdade, aqui, né, tinha que dar uma fim-se e fim para. Aí, agora que eu sei, eu tenho uma variável aqui, né, que vai dizer, que está dizendo quantas notas estão acima da média, eu posso escrever. Escreva quantidade de notas acima da média, 2 pontos, espaço para poder ter um espaço, acima. Pronto. E se não, esse sinal aqui, ou seja, se não processou nenhum aluno, escreva nenhum aluno processado, fim-se. Tá? Então essa aqui fica no nosso algoritmo, né? Essa parte aqui que é a parte relevante. Você vê que a gente fez um para que ele vai pegando cada posição do vetor e vai checar se aquela posição, o número que está lá é maior que a média, e se tiver, ele vai colocar aqui nesse contador que tem mais um aluno que está acima da média. E depois, no final, a gente vai escrever quantos alunos estão acima da média. Então, vamos guardar isso aqui que a gente vai fazer esse programa depois. Tá? Então, a gente pode observar que o identificador V-classe mantém sempre o mesmo nome, mas é capaz de armazenar 150 notas distintas, né? E uma para cada uma das suas 150 posições. É justamente aí que reside uma das principais aplicações práticas dos vetores, a possibilidade de manipular diferentes dados de forma organizada dentro de um laço de repetição, como a gente fez ali. Ao associar o uso de vetores com estruturas de repetição, conseguimos percorrer todas as posições automaticamente, acessando e modificando os dados de maneira muito mais simples e escalável do que seria possível com variáveis individuais. Então, até quando eu fiz aqui a declaração do vetor, eu fiz errado, eu botei a declaração com 150 posições. De fato é, mas o certo seria colocar a declaração do vetor com NA posições. Porque aí se eu mudar o número de alunos, automaticamente muda o tamanho do vetor. E aí o programa fica mais facilmente manipulável. Tá? Então, depois vamos fazer essa mudança. Agora vamos falar um pouco de variáveis compostas multidimensionais. Suponha que, além de acessar um andar por meio do elevador, seja necessário também localizar um apartamento específico dentro desse andar. Ou seja, não basta apenas o número do andar, precisamos também do número do apartamento. Precisa do nome do prédio, número do andar, número do apartamento. Então aqui é como se tivesse um vetor bidimensional. Eu tenho cada andar, mas cada andar tem diferentes gavetas. Tá? Então, vetores, como vimos, são estruturas unidimensionais. Precisa apenas de um índice para acessar seus elementos, como se fosse um corredor com várias portas. Né? Já quando lidamos com dados que exigem 2 níveis de localização, como um prédio com andares e apartamentos, estamos lidando com uma estrutura que requer mais de um índice. Né? No caso aqui, ele é bidimensional, mas vamos dizer que é um vetor multidimensional. Né? Nesse caso específico, é bidimensional, que funciona como uma tabela ou como uma matriz, onde cada elemento é acessado a partir de 2 índices. Eu tenho que dizer em qual linha está
em qual coluna está. O vetor é como se o vetor, assim, a gente pensar o vetor horizontal, ele só tem coluna. Só que agora eu tenho que dizer em qual linha está, em qual coluna. É como se a matriz é como se fosse um vetor vertical de vários vetores horizontais, né? Então eu tenho que dizer em qual vetor horizontal está e no vetor horizontal em qual posição está. Basicamente isso, tá? E isso vai funcionar, tá? Se eu tivesse 3 dimensões do mesmo jeito. É como se eu tivesse várias matrizes uma do lado da outra, assim. Eu tenho que dizer em qual matriz está, aí nessa matriz em qual linha está, em qual coluna está. E assim vai para 4 dimensões, 5 dimensões, claro que aí fica mais difícil de imaginar, né? De ter mais dificuldade de imaginar essas dimensões. Então aqui tem uns exemplos. Então esse aqui, ó, tipo matriz, né? Do jeito que ele declara primeiro o tipo da matriz. Essa daqui é uma matriz, ó, de uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Então eu tenho a primeira dimensão na largura dela, vamos dizer assim. Horizontal, ela tem 3 posições. Vertical, ela tem 4 posições. E na profundidade, ela tem 2 profundidades. Aqui, na verdade, tem 2, 3, 4. Tem 3 posições. E aqui tem 3, 4, 3 e 4. 2, né? 1, 2, 3. Tem 3, 3, 2. Então, mate, essa matriz mate, que é do tipo M, né? Ela tem 3 dimensões com 3 menos 1, 2 mais 1, 3, né? Aqui é para aquela conta lá de saber qual é o tamanho, né? Então, 3, 3, 2. Ou seja, ela comporta 18 elementos. Já essa matriz tem 2 dimensões. É uma tabela, né? A M-sala, ela tem 2 dimensões, tá? E aí, gente, funciona basicamente como um vetor. A gente precisa de um índice para linha e um índice de coluna. Então, vamos dizer que aqui seja a M-sala, que tem 2 dimensões. Então, se eu colocar M-sala 2,3, eu estou dizendo que eu estou querendo acessar o valor que está na linha 2, coluna 3. Então, linha 2, coluna 3. Tá? Se ela tivesse 3 dimensões, eu teria que colocar 3 valores aqui. E assim sucessivamente. Tá? Isso aqui funciona exatamente igual aos vetores, só que você precisa de mais um valor, né? E aí a única diferença relevante, assim, quando eu fosse fazer um for para percorrer todas as posições, eu teria que fazer um for dentro do for. Teria que fazer um for para percorrer as colunas e dentro de cada coluna percorrer todas as linhas, tá? Mas de maneira geral é exatamente a mesma coisa que um vetor, só que mais complexo porque tem mais dimensões, tá? Então, eu vou parar por aqui para a gente agora fazer logo nossos programinhas, né? Só que antes de programar, eu queria falar um pouco sobre a relação entre algoritmos e programas, tá? Então, algoritmos são descrições fixas e estruturadas que indicam os passos necessários para alcançar um determinado objetivo. No entanto, eles não revelam o resultado obtido, nem o andamento do processo, enquanto não forem executados até o fim. Se a receita de bolo é um algoritmo, né, foi a metáfora que a gente usou lá no final, a receita por si só não tem sabor, né? Ainda que o bolo feito a partir dessa receita possa ser delicioso. A única maneira que a gente tem que saber se a receita funciona, tirando o cozinheiro bastante experiente, que só de ver a receita ele sabe se o bolo vai ficar ruim ou bom, é fazer o bolo, né? Então, a ideia aqui é que para fazer o bolo, você tem que colocar o algoritmo na linguagem de programação e executar o programa para ver se ele funciona realmente. Tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer vai fazer hoje, né? Só que tem uma diferença fundamental, né? Enquanto a receita do bolo é executada por uma pessoa, um algoritmo é executado por um computador. E o computador não entende linguagem natural, né? Tirante, vamos dizer assim, essas IAs aí, GPT, etc. O computador ele não entende linguagem natural, nem mesmo nossa pseudolinguagem estruturada, né? Por isso os algoritmos precisam ser escritos de uma forma padronizada numa linguagem de programação, que o computador seja capaz de interpretar corretamente. Na verdade, o computador não entende nem a linguagem de programação, tá?
o que o computador entende é o que a gente chama de linguagem de máquina, que é composta por instruções em binário, de 0 e 1. Né? Então, quando a gente escreve um programa numa linguagem de programação de alto nível, ou seja, que não é direto da máquina, é uma linguagem de programação mais palatável para a gente, como C, Python, Java, para que ele possa ser executado na máquina, é necessário que exista um programa que é chamado ou de compilador ou de interpretador, dependendo da linguagem, e esse programa, se escreve no código da linguagem, esse programa traduz para a linguagem do computador, e o computador lê a tradução. Tá? Então, cada linguagem de programação tem seu próprio compilador ou interpretador específico, tornando possível assim, a comunicação entre humano e máquina. Né? Então, o processo de expressar o algoritmo numa linguagem computacional se chama codificação, que é o que vamos fazer agora. Tá? Só que eu estava pensando o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui e vou deixar os programas num vídeo separado para ficar mais fácil de acessar, para quem quiser ver só essa parte, tá bom, gente? Então já volto aqui agora. Um abraço.